Imagine por um momento que o que você construiu ao longo de sua vida, sua família, suas riquezas, sua saúde, fosse arrancado de você em um piscar de olhos. Tudo o que você mais ama, tudo o que te dá segurança, desaparecendo, sem qualquer aviso. Esta é a história de Jó, um homem que passou por desafios tão profundos e dolorosos que seria impossível não se perguntar como ele conseguiu suportar. Hoje, vamos conhecer a jornada de Jó, um homem que tinha tudo e de repente se viu sem nada, exceto sua fé em Deus. Jó era conhecido como o maior homem do Oriente, abençoado com terras, rebanhos, servos e uma família amorosa. Ele vivia em paz, com uma fé firme e inabalável. Mas, em um momento, tudo mudou. De repente, as calamidades começaram a chegar, um golpe após o outro. Como você reagiria se tudo o que você ama e preza fosse tirado de você de forma tão cruel? Jó não foi apenas testado em seus bens materiais. Ele enfrentou a devastação emocional da perda de todos os seus filhos e a dor física de uma doença cruel que cobria seu corpo de feridas. Até mesmo sua esposa e amigos, que inicialmente pareciam apoiá-lo, questionaram sua fé e integridade. Jó estava sozinho, em meio a um sofrimento inimaginável. E é aqui que a verdadeira essência dessa história se revela. Como manter a esperança quando o mundo à sua volta se desfaz? Como continuar acreditando em algo maior quando as circunstâncias parecem apontar para um completo abandono? Se você já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, ou se já teve que enfrentar o tipo de dor que te deixa sem respostas, essa história é para você, porque a jornada de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre força, resiliência e sobre encontrar um significado maior, mesmo nos piores momentos da vida. Jó nos ensina que há um propósito no sofrimento e que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está presente em cada detalhe. Então, se você está pronto para se inspirar com uma das histórias mais poderosas sobre fé e superação, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma história que aquece o coração e nos lembra do que realmente importa na vida. Cada episódio traz uma nova lição e sua presença aqui é o que nos motiva a continuar. Agora, vamos mergulhar juntos na incrível história de Jó e descobrir como, mesmo em meio às maiores provações, ele encontrou forças para dizer: "Bendito seja o nome do Senhor." Nos vastos desertos de Uz, onde a areia parecia se estender infinitamente, vivia um homem que era admirado por todos. Jó era um exemplo para os outros, justo, íntegro, temente a Deus e sempre procurando fazer o bem. Ele era um homem de fé, mas também um homem de coração generoso, que cuidava de sua família e ajudava aqueles ao seu redor. Tudo parecia perfeito em sua vida, uma verdadeira bênção. Mas enquanto Jó vivia seus dias em paz, algo estava prestes a mudar nos céus. Num lugar além da nossa compreensão, um diálogo incomum acontecia. Deus, observando Jó e reconhecendo sua devoção, se orgulhava dele. Jó era alguém que, apesar de todas as riquezas e confortos que tinha, nunca se esquecia de agradecer a Deus, de viver com retidão e fé. E é exatamente aí que a história dá uma reviravolta. Satanás, cheio de desconfiança e dúvidas, se aproximou de Deus e questionou as intenções de Jó. Ele disse que Jó só era fiel porque sua vida era confortável. Ele acreditava que, se Jó perdesse tudo, ele amaldiçoaria Deus na primeira oportunidade. Satanás queria provar que a fé de Jó era frágil e interesseira, e Deus, confiando na integridade de seu servo, permitiu que ele fosse testado, mas sem que sua vida fosse tirada. Então, começou o teste de fé mais severo que alguém poderia imaginar. Em um só dia, mensageiros chegaram à casa de Jó com notícias terríveis. Primeiro, vieram os sabeus, que roubaram os bois e jumentos e mataram seus servos. Jó mal tinha tempo de processar essa dor quando outro mensageiro chegou, dizendo que um fogo do céu consumira todas as ovelhas e seus pastores. Mais uma tragédia e mais uma perda. Mas isso não foi tudo. Os camelos também foram levados pelos caldeus e mais servos foram mortos. E então, o golpe mais devastador chegou.
um vento poderoso soprou sobre a casa onde seus filhos estavam reunidos, celebrando juntos. A casa desabou, e nenhum deles sobreviveu. Jó, um pai amoroso que tanto se dedicava à sua família, teve o coração partido ao ouvir que todos os seus filhos haviam morrido de uma só vez. Uma dor inimaginável, uma perda que esmagaria qualquer pessoa. Jó rasgou suas vestes, um sinal de dor profunda, e raspou sua cabeça. Ele se prostrou ao chão em meio à poeira, e ao invés de maldizer ou questionar a Deus, ele adorou. Ele disse algo que, mesmo nos dias de hoje, ecoa como um testemunho de fé inquebrantável. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que faria alguém que acabou de perder tudo reagir dessa forma? Qual era o segredo da força de Jó? Mesmo diante de um sofrimento tão devastador, Jó manteve a calma e a fé. Mas essa não seria a única prova que enfrentaria. Nos céus, Satanás, mais uma vez, queria chegar além. Ele não estava satisfeito. Queria tocar o próprio corpo de Jó, certo de que, dessa vez, Jó não suportaria. Deus permitiu que Jó fosse afligido fisicamente, mas novamente, sua vida deveria ser poupada. Então, Jó foi coberto por feridas dolorosas, da planta dos pés ao alto da cabeça. A dor não era apenas física, mas também emocional. Sentado em cinzas, ele raspava suas chagas com um caco de cerâmica, tentando encontrar algum alívio. Sua esposa, vendo seu tormento, não conseguia compreender sua resistência. Ela o encorajou a amaldiçoar a Deus e acabar com seu sofrimento. Mas, mesmo nessa situação tão desesperadora, Jó respondeu com firmeza: "Falas como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal." Ele não permitiu que o desespero tirasse sua fé. Imagine a solidão de Jó, o peso do silêncio divino, enquanto ele enfrentava uma dor sem fim. Mas a história não acaba aqui. Jó ainda tinha mais lições a aprender, e o plano de Deus, para ele, era maior do que o sofrimento que enfrentava naquele momento. Seus amigos, que vieram para consolar, acabariam trazendo ainda mais angústia e questionamentos. Seria possível, mesmo em meio a tamanha dor e acusações, Jó continuar acreditando no plano maior de Deus? Vamos seguir juntos, pois esta história ainda nos reserva grandes lições sobre a verdadeira essência da fé e da resiliência. Se você está gostando da história de Jó, por favor, deixe seu like como prova de fé. Que Deus abençoe sua vida. Enquanto Jó lidava com a dor física e emocional de ter perdido tudo, 3 amigos chegaram para vê-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles tinham ouvido falar da tragédia e vieram com a intenção de consolar Jó. Quando o viram à distância, mal conseguiram reconhecê-lo. Tão terríveis eram as feridas que cobriam seu corpo. Eles ficaram tão comovidos pela dor de Jó que choraram, rasgaram suas roupas e colocaram pó sobre suas cabeças, um sinal de luto e respeito pela imensa aflição que presenciavam. Por 7 dias e 7 noites, os amigos de Jó ficaram ao seu lado, em silêncio, compartilhando do seu sofrimento. Eles não diziam nada, porque viam o quão profunda era sua dor. Este foi um momento de verdadeiro companheirismo, onde o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Eles estavam ali, simplesmente presentes. Mas após esses 7 dias, a pressão do sofrimento de Jó se tornou insuportável, e ele finalmente quebrou o silêncio. Jó expressou sua dor em palavras angustiantes. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, desejando nunca ter vindo ao mundo para enfrentar tamanho sofrimento. Ele questionou: por que alguém que está sofrendo tanto continua a viver? Por que a luz ainda brilha para aqueles que só conhecem a amargura? O lamento de Jó não era uma revolta contra Deus, mas um grito humano de alguém que estava no limite de suas forças. Foi então que seus amigos começaram a falar, tentando encontrar respostas para todo o sofrimento de Jó. Mas ao invés de consolo, suas palavras trouxeram mais dor. Elifaz, o primeiro a falar, sugeriu que o sofrimento de Jó só poderia ser resultado de algum pecado oculto. Ele acreditava que Deus era justo e, portanto, Jó devia ter feito algo errado para merecer tudo aquilo. Para Elifaz, ninguém inocente sofreria tanto. E assim, começou uma longa série de debates entre Jó e seus amigos.
Bildade e Zofar seguiram a mesma linha de raciocínio. Eles insistiam que Jó deveria se arrepender, que ele precisava se humilhar diante de Deus e pedir perdão. Jó, entretanto, sabia que não havia feito nada que justificasse tais calamidades. Ele defendia sua inocência, mas ao mesmo tempo começou a questionar por que Deus estava em silêncio. Onde estava Deus no meio de todo aquele sofrimento? Por que o justo parecia sofrer enquanto os perversos prosperavam? Esses eram questionamentos profundos que Jó fazia com sinceridade e dor. A tensão entre Jó e seus amigos só aumentava, e as respostas que seus amigos davam não traziam conforto. Na verdade, cada palavra parecia afundar Jó ainda mais na dor e na dúvida. Jó se sentia incompreendido. Não apenas perdera tudo, mas agora precisava lidar com acusações de que, de alguma forma, ele era culpado por tudo aquilo. Sua alma estava esmagada sob o peso do sofrimento e do julgamento dos amigos. Jó clamava por respostas, mas o silêncio de Deus parecia interminável. Ele desejava entender o propósito de tanto sofrimento. Ele queria um encontro com Deus. Desejava ouvir sua voz, saber o porquê de tudo aquilo. Jó não negava a justiça de Deus, mas queria compreender os caminhos divinos. Queria uma explicação para seu sofrimento aparentemente sem causa. Em um momento de completa angústia, Jó declarou: "Quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, que fossem registradas em um livro, que fossem esculpidas em pedra para sempre." Jó queria que sua dor, sua história, fosse lembrada, talvez como um testemunho para aqueles que viessem depois dele. E mesmo em meio a tanta dúvida, ele declarou algo que é uma das afirmações mais poderosas da Bíblia: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Mesmo sem entender, Jó mantinha a esperança de que Deus estava presente e que, no fim, ele se revelaria. Mas o que Jó não sabia era que, em breve, ele teria o encontro que tanto desejava. Deus não ficaria em silêncio para sempre. No momento certo, o Criador falaria com Jó de uma maneira tão poderosa que tudo mudaria. Jó estava prestes a entender que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle e há um propósito para tudo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Prepare-se, pois a resposta de Deus a Jó é algo que transcende a compreensão humana e nos mostra o quão vasto e profundo é o poder e a sabedoria do Altíssimo. A jornada de Jó estava longe de terminar e suas maiores lições ainda estavam por vir. O que você faria se perdesse toda a sua família hoje? Ainda permaneceria fiel a Deus? Acha que iria conseguir suportar? Me diz aí nos comentários. E então, quando tudo parecia perdido, quando as perguntas de Jó ecoavam sem resposta, Deus finalmente quebrou o silêncio. Do meio de um redemoinho, o Senhor falou diretamente a Jó. Imagine a cena: o céu se escurecendo, o vento soprando forte, e do meio da tempestade, a voz poderosa de Deus. Mas ao invés de dar explicações diretas para o sofrimento de Jó, Deus começou a fazer perguntas. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Deus perguntou a Jó. Dize-me se tens entendimento. Ele continuou, levando Jó a refletir sobre o poder da criação, a vastidão do universo e a infinita sabedoria divina. Deus o questionou sobre as profundezas do mar, sobre a origem da luz e da escuridão, sobre as constelações e os mistérios que regem o cosmos. Cada pergunta de Deus não era uma acusação, mas um convite a Jó para entender que os caminhos do Senhor são muito mais vastos do que a mente humana pode compreender. Confrontado com a imensidão do poder de Deus, Jó percebeu algo profundo. Ele havia falado do que não entendia, sobre coisas maravilhosas demais para sua compreensão. Jó, então, se arrependeu de suas palavras e reconheceu a soberania divina. Ele não recebeu uma resposta direta para o seu sofrimento, mas entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo quando não fazia sentido para ele, o encontro com Deus mudou a perspectiva de Jó, e ele viu que, apesar de todo o sofrimento, a confiança em Deus ainda era a resposta. Após esse encontro, Deus também se voltou para os amigos de Jó e os repreendeu por terem falado incorretamente sobre ele. Eles haviam julgado Jó e o próprio Deus de forma equivocada.
acreditando que o sofrimento só poderia ser um castigo. Deus ordenou que eles oferecessem sacrifícios e que Jó orasse por eles, mostrando a importância do perdão e da misericórdia, mesmo para aqueles que nos machucam durante nossos momentos mais vulneráveis. Depois de tudo isso, algo extraordinário aconteceu. Deus restaurou a sorte de Jó. Tudo o que ele havia perdido foi restituído em dobro. Suas riquezas, seus rebanhos, e ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, tão belas que eram consideradas as mais bonitas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos, netos, bisnetos e até a 4ª geração, morrendo velho e cheio de dias. A história de Jó terminou não apenas com restauração, mas com uma profunda transformação espiritual, um testemunho de fé que sobreviveu à maior das tempestades. Jó nos deixou uma lição que ecoa por todas as gerações. Mesmo quando não entendemos o motivo das dificuldades, mesmo quando o sofrimento parece insuportável, a fé em Deus é capaz de nos sustentar. Existem mistérios na vida que estão além da nossa compreensão, mas o amor e a soberania de Deus estão sempre presentes, guiando nossos caminhos, mesmo em meio às tempestades. E assim, chegamos ao fim da incrível história de Jó, uma história que nos mostra a importância de confiar, mesmo quando tudo parece perdido, e de lembrar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos a saída. Se esta história tocou o seu coração, se você aprendeu algo novo, ou simplesmente se sentiu inspirado pela jornada de Jó, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias bíblicas animadas, cheias de lições profundas e inspiradoras. A sua presença aqui faz toda a diferença, e juntos podemos continuar a espalhar essas mensagens de fé, esperança e amor. Estou deixando 2 vídeos muito especiais para você. Um fala sobre o dia em que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, e o outro eu falo como surgiu os 10 mandamentos da Bíblia. Tenho certeza que você irá gostar. Dá uma passadinha lá. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.